tem um conjunto de categorias gerais, que são... eu vou pular um pouquinho só para seguir. Conjunto de categorias gerais que são definidas a priori. São definidas a priori por quê? Porque elas se baseiam no acúmulo da ciência, no acúmulo do conhecimento em relação àquele campo que você vai trabalhar, em relação à realidade em geral. Então, por exemplo, a física estuda a realidade, uma série de ciências estudam a realidade, e isso vai gerando um acúmulo no sentido de quais são as ideias gerais em relação ao que é a realidade. E a dialética parte disso, dessas categorias gerais, mas tenta encontrar no seu objeto específico de pesquisa quais são as categorias específicas daquele objeto. Eu estou dizendo isso porque a tradição das pesquisas, muitas vezes na educação, é buscar as categorias depois dos dados levantados. E na dialética a gente faz um movimento em duas direções. Parte de categorias já definidas e procura no objeto categorias a partir dessas categorias gerais. Eu vou dar o exemplo depois e acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, as grandes categorias da dialética, eu não fui exaustivo, mas eu trouxe aqui as principais. A principal categoria da dialética é a contradição. Para a dialética tudo é contraditório. O que quer dizer? Quer dizer que polos opostos se complementam. Quantidade e qualidade, processo-produto, homem e natureza, são todos polos que se complementam. E essas são, então, algumas categorias gerais. Então, na dialética, a gente parte dessas categorias gerais. Então, se você vai fazer uma pesquisa nessa linha, você precisa se familiarizar com algumas dessas categorias. Por exemplo, a categoria trabalho é uma categoria central na dialética, porque é a unidade entre o ser humano e a natureza. Como essas categorias se processam do ponto de vista geral? E aí você vai ver, na particularidade do que você vai trabalhar, quais são as categorias que vão se manifestar naquele objeto que você vai investigar. Existem algumas categorias, por exemplo, da psicologia, da sociologia, etc., que vão trazer a dialética para o objeto específico que você vai investigar. E essas, então, são exemplos de algumas relações dialéticas, particulares de determinados objetos. Evidentemente, a educação tem uma série de relações, de categorias próprias. O que me parece fundamental no método dialético? Você evitar as dicotomias, evitar as separações. Por exemplo, separar o significado e o sentido, separar a escola e a sociedade. Ou seja, as separações, elas afastam você da compreensão das contradições dialéticas. E aí, tem 3 leis gerais da dialética, não vou detalhar, mas para quem quiser depois, tiver interesse em conhecer um pouco mais, que é a ideia da unidade de lutas dos contrários, ou seja, se a dialética trabalha com contradições, a contradição implica uma mediação. Mediação é o quê? É o movimento da contradição. Nossa, isso parece filosofia. E mas a questão depois é a gente entender, por exemplo, se você vai pesquisar alguma coisa, qual é a contradição que você está pesquisando? As contradições vão aparecer. E a dialética nos ajuda a não fugir das contradições, a aceitá-las como parte do processo da realidade. E não achar que as contradições são um problema. Não, elas são da própria natureza do objeto. A superação dialética, que significa que o velho sempre se conserva no novo, não existe nada absolutamente novo, nada absolutamente velho, porque tudo que é novo surge de alguma coisa que já existe. E a transformação da quantidade e qualidade, que são saltos qualitativos. Então, a dialética parte do princípio, que a física quântica, de alguma maneira, mostra, que a realidade não se processa de uma forma linear, mas se processa, muitas vezes, por saltos qualitativos que resultam de um acúmulo quantitativo. E aí, um exemplo, porque se a gente fala assim apenas no geral, fica mais difícil de entender. Então, eu trouxe um exemplo, e daí eu pedi para o pessoal distribuir. Algumas pessoas devem ter recebido um material que a gente produziu sobre os mitos que a gente está trabalhando na educação de jovens e adultos. Eu queria usar esse material como exemplo do pensamento dialético. Tá certo? Se alguém, por acaso, não recebeu esse material e tiver interesse, é só entrar em contato comigo, que eu posso disponibilizar mais alguns exemplares. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é de que existe um problema
né, na escola, e acho que todos vocês já devem ter tomado conhecimento desse problema de alguma maneira, entre a relação entre o conhecimento cotidiano que o aluno traz e o conhecimento científico. Tá certo? Ou seja, o aluno traz para a escola um certo conhecimento, uma certa visão de mundo, uma certa forma de ver a realidade, que não é a mesma que a escola ensina. A escola ensina um conhecimento científico, elaborado. Tá certo? Mas no cotidiano, as pessoas produzem um certo conhecimento. Esse conhecimento, muitas vezes, entra em choque com o conhecimento escolar. E muitas vezes existe uma justaposição, né? A escola ensina o conhecimento científico, mas o conhecimento cotidiano fica meio que à margem, excluído, abandonado. Percebem aí a contradição? Qual é a contradição? Existem dois polos, o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. Eles se relacionam dialeticamente, né? Por quê? O conhecimento científico, para se desenvolver, ele precisa penetrar no cotidiano. O que adianta uma ciência que ninguém conhece? Ela precisa chegar no cotidiano. E por outro lado, o que hoje se considera conhecimento científico surgiu do cotidiano. Surgiu das experiências e dos conhecimentos que a humanidade foi acumulando. Agora, como relacionar, como articular o conhecimento científico com o cotidiano? Aí é que entra o conceito de mediação. A gente tem trabalhado com a ideia do mito, das mitologias, como elementos mediadores entre o cotidiano e o não cotidiano, entre o cotidiano e a ciência. Por quê? Porque a ideia da dialética é que entre um polo e o outro de uma contradição existe algo que pode ajudar a fazer essa mediação. No caso, a gente está trabalhando com essa ideia dos mitos. O mito é uma explicação pré-científica do mundo, portanto, ela está mais ligada à vida cotidiana, né? Mas, ao mesmo tempo, ela revela elementos, né, do cotidiano. Quando você pega um mito, que é uma narrativa, né, ele trata de heróis, né, por exemplo, né, só no ano passado saíram 2 filmes de Hollywood sobre Hércules, que é um herói mitológico. Então, o mito de Hércules é um mito que está presente, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, né, mas esse filme Guerra nas Estrelas, essa sequência, na verdade, né, que agora já são 7 filmes, ela foi produzida com a assessoria do Joseph Campbell, que é um especialista em mitos. E o George Lucas procurou trazer para o filme elementos de diferentes mitologias. A figura do herói, né, a figura do pai, né, a relação da pessoa com o pai. Então, elementos que a mitologia trata e que estão aí, estão presentes, né, na cultura popular. E, portanto, estão presentes na cultura do aluno. O aluno trabalha com heróis, trabalha com super-heróis, né? Como trazer isso para o conhecimento escolar? E aí, então, a gente vem trabalhando nessa direção. Identificar nos mitos o que tem de conhecimento científico embrionário. Quais são os elementos do mito que trazem questões que a ciência aborda? E tentar mostrar essa relação. Então, a gente está fazendo esse trabalho de tentar ligar os conteúdos escolares com questões que são tratadas na mitologia. E aí, né, a gente, com isso, tenta ver que o mito, na verdade, ele é um elo de ligação, né, entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico escolar. E esse esforço, né, de trazer o mito nessa ideia de mediação, ele implica, portanto, em alterar, né, a visão que a escola tem do conteúdo, a visão que os professores têm de como trabalhar determinadas questões na sala de aula e assim por diante. Então, para introduzir essa questão do mito na sala de aula, não dá para manter as relações na sala de aula da forma como elas sempre foram. Ou seja, o conhecimento científico tem que ser ressignificado, tem que ser trabalhado de alguma forma também. E aí essa é, então, um pouco a ideia do mito. Tá? E aí, concluindo, né, quando você resolve um problema, né, isso que é bonito e interessante da pesquisa, surgem outros, então a realidade é sempre inesgotável, tá certo? Mas do ponto de vista de uma visão dialética, não basta para o pesquisador entender a realidade. É preciso transformar a realidade. Ou seja, a nossa forma de fazer pesquisa é sempre no sentido de verificar como aquele conhecimento científico que a gente desenvolve pode
gerar uma transformação, gerar uma mudança significativa, no caso, na escola. Então, um pouco por isso, a gente tem trabalhado a pesquisa e a extensão de uma forma integrada, porque a gente entende que estar na escola, estar vinculado à prática, é fundamental para que a gente possa elaborar conhecimentos que voltem para a escola de uma maneira transformadora. E aí, uma ideia que Marx elaborou, faz mais de 150 anos, que é essa. Como ele disse, os filósofos têm interpretado a realidade, mas importa também transformá-la. É isso. Bom, agora a gente vai abrir para o debate. Vocês podem fazer a pergunta diretamente para os palestrantes ou, se preferirem, anotar no papel que a gente passa para eles. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, na verdade. É que, mais baseando na questão que o Mazeu disse, que às vezes para você tratar de um problema você tem que partir de outro. Mas existe a possibilidade de você fazer uma pesquisa baseada em algo que ainda não foi inventado? Do meu ponto de vista, a resposta é sim e não. Sim, porque a pesquisa é fazer algo que não foi inventado. Porque se foi inventado, não é pesquisa, é um estudo. Você está estudando algo que alguém já inventou. Então, a pesquisa necessariamente implica enveredar pelo terreno daquilo que ainda não foi inventado. A gente pensa em invenção, as pessoas pensam em artefatos, eu vou inventar uma máquina que vai fazer alguma coisa. Mas um método pedagógico é uma invenção, uma teoria nova é uma invenção. Então, por isso a educação também produz invenção, produz tecnologia e produz inovação, embora não seja ainda reconhecido devidamente como tal. Então, nesse sentido, a pesquisa necessariamente implica em um problema que ainda não foi inventado, vamos dizer assim. Você vai inventar o seu problema. Mas, ao mesmo tempo, a pesquisa implica, obviamente, em você partir daquilo que existe. Então, nesse sentido, o seu problema não é você que inventou. Porque a pesquisa não é uma invenção individual, a meu ver. A pesquisa é um produto da prática social. Você vai pensar um problema a partir do quê? A partir de uma escola que está aí, que existe. Certo? Que você não inventou. Você não inventou a escola, você não inventou a educação, você não inventou a universidade. Você está nela. Mas você está nela enquanto sujeito. Enquanto sujeito que enfrenta a realidade e olha para ela e fala: que realidade é essa? Como eu posso mudar essa realidade? Certo? Então, do ponto de vista dialético, toda pesquisa implica invenção e implica conservação ao mesmo tempo. Porque ela implica reproduzir o que existe e ao mesmo tempo enveredar pelo novo. Ninguém cria a partir do nada. E ninguém cria só reproduzindo o que os outros criaram. Então, se eu entendi bem o que você perguntou, assim, do meu ponto de vista, o que me parece que você está falando de originalidade, uma pesquisa original, se alguém já fez, se alguém não fez, etc. Quando você pensa numa pesquisa, a primeira coisa que você faz é pensar qual o campo de conhecimento que ela está ancorada. Se você vai pensar na educação, você pode fazer uma pesquisa original em educação, mesmo, o que é uma pesquisa original? É aquela que não foi feita ainda. E, às vezes, é aquela também que estuda um fenômeno ou um processo educativo que já foi explicado muitas vezes por diferentes pesquisadores. Mas o seu é original, tendo em conta o tipo de aporte teórico-metodológico que você utiliza.
Então, você pode fazer uma pesquisa original de um objeto que já foi construído diversas vezes por outros tipos de metodologias. Isso pode, né? E agora, o que você não... se nós estamos pensando em educação, e neste momento, tudo que tem em educação praticamente já passou por algum crivo de algum pesquisador, né? Mas a originalidade se dá aí, entendeu? Porque às vezes as pessoas acreditam que originalidade é pesquisar algo que ninguém nunca pesquisou. É também, mas você cria uma originalidade dentro de um tipo de avaliação e de interpretação que você faz, que depende diretamente dos teus elementos teóricos metodológicos. Tá? No meu ponto de vista é isso também. Porque todos os pontos de vista estão corretos, eles são só diferentes. Mais alguma pergunta? Só deixa eu acrescentar uma questão nessa pergunta, que acho que é interessante, que é assim, evidente também que existem graus, né, de originalidade, né, e de busca de invenção. Óbvio que, por exemplo, no caso de um pesquisador como nós, que já estamos com uma carreira consolidada, se espera um grau maior, né, de originalidade nas produções. Né? Lógico que um aluno, por exemplo, que está numa iniciação científica, ele pode fazer um tipo de pesquisa de um tema que já foi pesquisado, né, de um assunto que não necessariamente vai ser um assunto totalmente original, porque se trata, às vezes, muito mais de aprender a fazer a pesquisa do que de descobrir uma coisa nova. Né? Então, mesmo no mestrado, né, se admite um trabalho mais monográfico, nesse sentido de ser mais uma sistematização de um conhecimento, né, sem um grau muito elevado de inovação. Né? Então, acho que é interessante também vocês entenderem isso, né, que um aluno, por exemplo, de graduação pode fazer uma pesquisa mais simples, isso não diminui o valor dessa pesquisa. Né? Ainda que ela não vai contribuir para a solução dos grandes problemas da humanidade. Certo? Então, é isso. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira é qual a importância dessa experiência de pesquisa para os alunos que, porventura, não vão seguir uma carreira acadêmica, mas qual a importância de ter essa experiência para os professores, para quem vai atuar em sala de aula? E a segunda pergunta é, por exemplo, eu sei que a professora Marilda trabalha com entrevistas, né, nas suas pesquisas, e hoje, na sala que eu estava na mostra, uma das pessoas que apresentou o trabalho colocou lá como resultado a dificuldade que ela está tendo, né? Ela trabalha com formação de professores, e que ela identificou nessas respostas que os professores eles não dão as respostas que possam comprometê-los e nem comprometer os colegas. Aí eu queria saber um pouquinho sobre o uso dessas entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, enfim, como filtrar, como lidar, né, com essas informações quando, não sei se eu posso falar isso, mas quando você percebe que as informações estão sendo suprimidas. E obrigada pela palestra. Veja, eu acho muito importante ao professor ele conhecer os procedimentos genéricos ou gerais de uma pesquisa, porque nós, professores, fazemos diagnósticos constantemente na sala de aula. Você faz diagnóstico como a sala está dividida em grupos, esses grupos, como eles produzem. Você faz diagnóstico sobre um diagnóstico, vamos dizer assim, até de caráter etnográfico, como os alunos se comportam e quais é o líder, quem não é, isto é da antropologia propriamente. Você faz diagnóstico a partir das perguntas que os alunos fazem.
você faz diagnóstico a partir do silêncio dos alunos. Então, ter um conhecimento de pesquisa favorece muito o trabalho docente, porque você pode perceber coisas que são próprias de diagnósticos, sem que ele seja, que ele tenha a mesma natureza e a mesma profundidade de uma pesquisa propriamente dita. Mas no ensino, constantemente fazemos diagnóstico. Quando você dosa a dificuldade de um conteúdo, é um diagnóstico. Quando você compara um texto com outro, é um procedimento comparativo. E o procedimento comparativo, ele é muito presente na pesquisa também. Você compara a dificuldade, compara a informação, o grau de complexidade de um texto que você vai dar para o aluno. Você faz uma prova, uma avaliação, e você sabe, aquela avaliação, você compara os grupos que aparecem dentro daquele grupo enorme. Isto é um tipo de conhecimento de pesquisa, né? Que não é ser um pesquisador, mas é usar os recursos da pesquisa para o ensino, para você ensinar melhor. Eu acho importante, eu acho que a formação de professores deveria ter um curso de introdução à pesquisa como coisa genérica, sem ser a formação do pesquisador. Porque pesquisador se forma o ano todo. Cada vez que eu termino um relatório de pesquisa, que eu termino uma pesquisa, eu aprendi muito mais sobre pesquisa que eu não sabia antes de fazer aquele relatório. Então, ela é um campo ela tem uma verticalidade, uma horizontalidade muito grande. Então, você aprende todos os dias. Não é uma coisa que você aprendeu e acabou. Você falou de entrevistas e como lidar com isso. Então, esta é uma boa pergunta para aquilo que eu fiz a exposição. Né? Por quê? Quando você faz uma entrevista, o ato de entrevistar, ele é um polo técnico, né, da entrevista, vamos dizer. Eu estou operando tecnicamente a pesquisa. Eu estou fazendo uma entrevista estruturada, semi-estruturada. Quando o comportamento do respondente ou do depoente é que eu estudo eu olho para aquele comportamento, e é isso que eu disse. Eu preciso, às vezes, olhar para aquele comportamento com informações da psicologia, com informações da psicologia, com informações da antropologia, porque, às vezes, ele está manifestando um comportamento que é típico do ambiente cultural dele, das microculturas, dos grupos. E é nesse sentido que a pesquisa qualitativa é muito difícil de ser feita, porque ela agrega, uma entrevista agrega informações que campos diferentes explicam. Você entendeu? E é isso. E é nesse sentido que eu falo que a teoria ela tem uma certa hegemonia na unicidade do polo técnico e do polo teórico de uma pesquisa qualitativa, porque é lá na teoria que eu busco compreender aquilo que o sujeito está fazendo. O gesto, o olhar. Quem ensinou isso? Quem falou sobre os movimentos do corpo? Né? Por exemplo, eu estou fazendo um relatório de pesquisa que tem muito movimento do corpo do depoente quando é feita uma dada pergunta. É muito visível aquele movimento. Bom, quem vai me ensinar isso? O Carlos Ginzburg, né? E eu estou buscando no Foucault. Você percebe onde que eu tive que ir?
para ver se eu encontro uma explicação. Eu não sei se ela é correta. Eu estou fazendo uma experimentação, mas eu tive que buscar lá no campo teórico para ver se eu consigo encaminhar uma explicação razoável. Que é a explicação que sai do senso comum, né? Porque o senso comum é fácil a gente dizer. Não me basta dizer que o sujeito está incomodado com a pergunta que eu fiz. Isso todo mundo percebe. Eu quero ver se eu consigo, e é isso que a pesquisa qualitativa diz, do significado. Por qual o significado dele movimentar o corpo? Não basta dizer que é incômodo. Isto é o observável. Eu quero saber a constituição, né, percepcional do sujeito que está me denotando aquela realidade. Tá? Não é só isso, tá bom? Bom, as duas perguntas, evidentemente, são muito pertinentes, né? Acho que a Marilda respondeu bem, não teria muito o que dizer em relação à formação do professor. Eu acho que é evidente que a pesquisa deveria ser um componente da formação do professor, mesmo que fosse nesse sentido, né, de você perceber o caráter incompleto e relativo do conhecimento. Ou seja, o conhecimento é sempre um conhecimento incompleto. Tanto o conhecimento que se ensina, como o conhecimento sobre a prática pedagógica, né? Portanto, o educador, o professor, precisa estar sempre questionando o conhecimento que existe, né? Nunca partindo do princípio de que já existe um conhecimento estabelecido que eu tenho apenas que reproduzir. Então, nesse sentido, eu acho que é importante para a formação do professor e deveria fazer parte, né? Em Marília, né, nós tínhamos, né, quando eu trabalhei lá, nós tivemos uma disciplina, a metodologia do trabalho científico, no curso de pedagogia, que era uma disciplina introdutória, né, não tanto aos procedimentos de pesquisa, quanto a essas questões de elaboração de resenhas, elaboração de trabalhos de natureza acadêmica, né, que os alunos têm necessidade e que, né, infelizmente, aqui na nossa formação a gente não contempla. Acho que faz falta. Com relação à questão das entrevistas e da coleta de dados, vamos dizer assim, mais sensíveis, mais delicados, a nossa experiência de pesquisa tem apontado o seguinte, né? Nós fazemos pesquisa, eu e os meus orientandos, em escolas públicas aqui de Araraquara, faz um certo tempo. O que foi uma das primeiras queixas que as escolas nos colocaram? A universidade vem aqui fazer pesquisa e vai embora. A universidade não fica aqui. A universidade não se compromete com os nossos problemas. Então, isso já cria um certo distanciamento, já cria uma certa desconfiança. O que vão fazer com essas informações que vão ser coletadas? Então, uma das coisas que eu acho que reduz esse problema é a construção de uma parceria de longo prazo e de uma relação de confiança com as pessoas. Né? As escolas que a gente faz pesquisa, eu vou a essas escolas praticamente quinzenalmente. Eu me reúno com a equipe escolar, eu me converso com os professores. Então, quando eu chego lá para perguntar alguma coisa, não é nada excepcional, é parte da nossa relação, uma relação que já se estabeleceu. E que eles sabem, né, por conta dessa relação, que eu não vou usar essa informação contra eles. Por isso, né, por exemplo, a gente sabe que as escolas aqui de Araraquara, a maioria delas tem um armário secreto, que o pessoal esconde material da Secretaria de Educação. Por exemplo, cartilhas, como a Caminho Suave, que são escondidas da supervisão do ensino. Tá certo? Quando eu falei essa informação para um colega aqui, ele falou, não, de forma alguma, isso não existe. Não existe para você, né? Porque os professores não abrem essa informação para qualquer um. Eles abrem para quem eles confiam. Lógico que eu não vou dizer que escola que é, né? Mas essa informação é importante, tá certo? Porque ela vem dessa relação de confiança. Então, acho que a relação ela é muito delicada e ela precisa ser construída com o tempo. Né? Por isso que o produtivismo é um problema na pesquisa, né? Porque às vezes você tem que fazer uma pesquisa curta, só que para você construir essas relações leva tempo. E para perder é rápido. Para perder a confiança é rápido. Então é muito importante, eu acho, pensar, e acho que a universidade às vezes falha nisso,
de você não ter uma relação com as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, de educação infantil, uma relação permanente. Né? Porque, afinal, né, as nossas pesquisas dependem muitas vezes deles. Depende, obviamente, do tipo de pesquisa, mas nós precisamos muitas vezes deles e eles precisam da nossa presença lá. Mas eles querem a nossa presença como parceiros, né? Não como alguém que vai coletar o dado e depois não vai aparecer mais lá. Então, acho que isso é uma questão importante. E a outra, que eu acho que a Marida falou bem, você precisa ler nas entrelinhas do discurso, né, das pessoas, para você poder captar aquilo que às vezes está sendo ocultado de você. Então, isso também, né, é um aprendizado que só com a prática, né, a gente vai adquirindo, e você entender que às vezes a pessoa está dizendo alguma coisa, mas na verdade ela quer dizer outra. Aquilo que ela está dizendo não é, de fato, a expressão nem do que ela pensa e nem do que ela, de fato, está vivendo na realidade dela. Por isso que, né, a gente não pode achar que a fala de alguém numa entrevista é a realidade. Não, a fala, né, é uma fala que representa um pensamento, mas que foi filtrado, né, foi traduzido. Então você precisa encontrar aí elementos que possam te dar a capacidade de ler criticamente, né, o que as pessoas estão te falando. Não partir do princípio de que aquilo de fato representa o que elas pensam, representa o que elas estão falando para você. Né? E a partir daí você vai fazer um trabalho investigativo, de interpretação, de tentar entender o que está por trás dessas palavras. Às vezes é o contrário do que as palavras estão dizendo. Não é? Agradecemos a mesa pela quarta noite e anunciamos que vamos proceder ao sorteio de alguns brindes. Professora Márcia, a palavra que expressa admiração, respeito e carinho por você hoje é agradecimento. Agradecemos imensamente tudo o que você fez pelo PET Pedagogia e por nós petianas, pela paciência, partilha de conhecimento e pelos ensinamentos para a vida. No dia de hoje, gostaríamos de te surpreender com essa singela homenagem, pois isso é o mínimo que podemos fazer pelo que você faz por nós. E tanto que você se dedica por aquilo que gosta, isso inclui o PET Pedagogia. Somos gratas por ser uma mãe tutora, irmã tutora, e permitir que sempre alcancemos os nossos objetivos. Você é um exemplo de mulher a ser seguido, que vamos levar para a nossa vida inteira. Uma mulher empenhada, batalhadora, dedicada e que faz tudo com muito amor, sempre com um sorriso estampado no rosto. Para você, não há tempo ruim. Quando aparece algum problema, sempre há uma solução, mas confessamos que ainda estamos tentando chegar a seu nível de organização. Foram tantos planejamentos, tantas reuniões, muita organização, greve, noites mal dormidas e quanta paciência para podermos organizar o nosso primeiro congresso de educação PET Pedagogia, que ocorreu tudo como planejado. E por isso, o mínimo que podemos fazer na noite de hoje por você é te surpreender. Nós, petianas, fizemos essa arte, mas com uma boa intenção. E esperamos que você perceba o quão importante é o papel do professor na vida do aluno. E com toda certeza, você marcou as nossas vidas. Queremos te presentear com esse buquê. Era para ter uma música. Não tem música. Para expressar o carinho que temos por você. Obrigada, professora Márcia, de todas nós do PET Pedagogia.
234. Eu não tô em quase nenhum. Eu sou 234. Número 146.